Foram feitas melhorias, então, em todos esses pontos, desde o momento do cadastro até o ponto da conversão. E o resultado foi o que a gente está tendo aí, né? De recorde de faturamento, batendo meta. O UX por completo não é a tela só, né? É toda uma experiência, é todo... Eu gosto de falar que é o fluido. Se não tá fluindo, não é UX. Eu acredito que o UX, junto com o marketing hoje, não tem como você separar. Olá pessoal, tudo bem? Gilmar Gumier. Estamos em mais uma gravação do Tuia Design Talks, um podcast que vai falar sobre design, inovação, negócios e pessoas. A Tuia é um estúdio de pesquisa e design situado aqui em São Paulo. Nessa terceira temporada, nós estamos falando com empreendedores e profissionais do mundo digital. E hoje a nossa conversa vai ser com a Júlia Soledad. Ela trabalha com produtos, marketing e growth no SPC Brasil. E a gente vai falar um pouco sobre esses 3 assuntos e também sobre a carreira dela, que é bem diversa. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, Gilmar. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Eu vou pedir para você começar se apresentando para os nossos ouvintes. Tá certo. Bom, muito prazer, eu sou Júlia Soledad, já trabalho aí com marketing digital, growth, produtos. Vão fazer 11 anos em 2026, parece que comecei ontem, mas não. Já tem aí uma década e um aninho. E ao longo desses anos todos, como você trouxe mesmo, Gilmar, eu passei por diversos cenários, diversas iniciativas, consegui testar bastante coisa do que eu gosto, do que eu não gosto, do que eu acho que funcionaria para mim e do que hoje eu sei que não funciona. Então tem aí uma bagagem bem bacana mesmo. Muito legal. E antes de você começar a sua carreira profissional, você começou ali mexendo, né? Fuçando na internet ali, trabalhando com blog e tudo mais, né? Sim. Como foi essa fase na sua adolescência? Essa fase foi muito engraçada, né? Hoje, parando para olhar, porque eu ficava mexendo em HTML, eu fazia banner, fazia chamada para blog dos amigos. Então, comecei ali no Blogger, Blogspot. Depois eu tive uma rádio online, né? Hoje em dia a gente fala de podcast, estamos aqui num podcast. E aí antes, né? Isso em 2008, 2007, a rádio online, a gente ficava ali transmitindo música, né? Online. Então, parar para pensar do quanto que esse universo digital da minha adolescência acabou refletindo na minha carreira é um paralelo que eu faço, porque eu cresci ouvindo, desliga o computador, para de ficar nessas coisas, vai estudar. E eu estudei, me formei, comecei a trabalhar e hoje trabalho com isso, né? Com site, com usabilidade, com jornada. Então, converso com meu pai, tento explicar o que eu faço, ele não entende. Mas ele brinca também, nossa, quem diria, né? Você que não saía do computador, está o dia inteiro aí olhando o site, olhando jornada, entendendo como que o usuário se comporta na internet, nos canais, né? É, muito legal essa... Eu comecei um pouco antes até a minha carreira, em 96. Então, um pouquinho antes, né? Um pouquinho antes. Eu lembro que tinha de rádio online, tinha o Rádio UOL e a gente não tinha internet como tem hoje, Não. né? Então, assim, tinha dias que você entrava e não carregava a música, né? Porque não tinha banda para isso, né? A gente era um grupo de amigos, a gente se revezava. Então, cada um uma hora logava e ficava transmitindo as músicas. E era muito específico, porque era rock japonês. Então, a gente tinha que procurar na internet, né? Hoje, né? Tem as bandas coreanas que estão super pops. Naquela época, a gente ficava procurando informação na internet para ficar transmitindo online. Então, realmente era um universo bem nichado e paralelo, assim. É muito... A questão do blog também, né? Porque era muito experimental, né? Hoje a gente tem blog. O blog, basicamente, ele ficou acoplado ali nos sites das empresas, que é a parte ali De que SEO. vai favorecer o SEO, busca orgânica, o tráfego ali. Sim. E o podcast, ele acaba sendo uma versão do blog, né? Quando a gente pensa assim. Sim, ajudando o conteúdo, né? Você tem aí informações disponíveis em diversos formatos. Então, o usuário te encontra por meios. Bem interessante. Muito bom. E depois você se formou em design de moda, né? E você Sim. começou a sua carreira ali trabalhando
em e-commerces de moda, né? Que Isso. é um mercado que é muito dinâmico, né? Tem o fast fashion, tem as coleções, tem tudo. Quais eram os desafios quando você trabalhou nesse segmento? Esse segmento, para mim, eu me formei nele e eu só entrei no e-commerce por conta dessa minha aptidão, né? Com o digital, com os banners, com a parte de mexer ali com HTML. Uma amiga minha me indicou porque ela estava trabalhando, passei. E aí eu entrei acreditando que, bom, não vou trabalhar com criação, vou trabalhar então com o site. Como é que vai ser isso? O maior desafio para mim foi entender a dinâmica, né? De subida de coleção, de cadastro de produto, da otimização das escritas, dos descritivos dos produtos. Então, era um marketing de conteúdo na época que a repetição de palavras contava muito, né? Então, eu comecei no mecânico mesmo. Camiseta azul com gola arredondada. Camiseta de algodão. Camiseta... Então, dentro do produto, você tinha ali o descritivo de forma repetitiva, né? Com a intenção de você conseguir um melhor ranqueamento. E ali eu ficava fazendo descritivo de produto o dia inteiro. Então, de 3 em 3 meses vinha aquela enxurrada de coisas novas da coleção. E aí a gente fazia hora extra, ficava até tarde, de madrugada, subindo os produtos, porque a campanha tinha que ir pro ar no dia X. Eu acredito que essas coisas não tenham mudado muito, né? Porque o fluxo do varejo de moda costuma ser esse. Mas eu iniciei aí desse lugar. E o desafio para mim, com certeza, além dessa parte do dia a dia, né, dos descritivos, de trocar banner, de e-mail marketing, foi quando eu tive a minha primeira virada de plataforma. A gente saiu de uma solução, um Magento, e foi para a solução da VTEX. E aí eu comecei a me interessar por essas tecnologias, porque eu sempre tive essas curiosidades, né? Como isso funciona? Por quê? O que é? O que funciona? O que é melhor? O que não é? Por que está mudando, né? E aí eu entrei, então, nessa parte de produtos e plataformas, que é um diferencial que eu considero meu aí, de tocar essa frente, né, dos CMS. Isso é muito importante até hoje, né? Porque Sim. até você colocou em 2 pontos ali que até pensando em inteligência artificial faz diferença, porque assim, a gente falou com uma pessoa de growth e ele trabalha com plataforma e tudo mais, e ele falou, pô, eu tô escolhendo agora a plataforma que é mais integrada com inteligência artificial. Isso. E a questão do conteúdo, quando você faz uma busca, o site da Tuya, por exemplo, já tá vindo visitas do site da Tuya, acredito que a maioria das empresas, pelo ChatGPT, Perplexity, veio um pedido de orçamento pelo ChatGPT. Caramba! E aí, como a pessoa achou? O SEO, que tem um conteúdo bem escrito, bem ranqueado. Porque a IA consegue ir lá fazer a leitura e indexar, né? Sim. Então, é uma coisa que você começou lá 10 anos atrás, que você falou, pô, eu tinha que ficar fazendo isso e tal. E não deixou de ser relevante, né? Não, eu acho que o SEO, ele só muda o formato, né, da execução, eu diria, mas a essência continua a mesma. Você tem que ter os dados estruturados ali, né, para que as ferramentas de leitura consigam indexar as suas respostas. O que eu acredito que vai mudar é a forma como o usuário procura. Então, na barra de pesquisa do Google, você tem ali um comportamento do usuário, né? Que ele pergunta de uma certa maneira. E com a IA, a pergunta ela vira conversacional. Então, o seu conteúdo está estruturado de forma conversacional ou de forma que a pessoa está pesquisando uma informação? Porque são formatos distintos, né? Então, aí vai sair melhor na fita quem conseguir fazer essa estruturação da informação do formato que os mecanismos de busca procuram. Sim. E aí, depois que você teve aí essa passagem pelos e-commerces de moda, você fez ali uma primeira mudança um pouquinho radical, que você foi trabalhar com saúde no Fleury, né? Foi. Que é um ambiente bem regulado, então, muito regulado, né? Porque ali tá lidando com vidas, né? No final do dia. E você acabou trabalhando em alguns projetos ali com a frente de estratégia e inovação, né? Então, você lançou ali o primeiro e-commerce, você trabalhou em outro site ali de um novo negócio.
Sim. E aí, nesse e-commerce e tudo mais, você falou que tinha desafios de entendimento da jornada fora do online, né? E você tinha que entender como funcionava online com offline. Isso. Se pensar hoje em dia, seria o Omnichannel, né? Naquela época não teria Não tinha essa... Omnichannel, é verdade. E como foi esse desafio? O desafio maior, com certeza, eu acho que muitos profissionais de marketing vão entender o que eu tô falando. Eu era a ponte da área demandante, né? Então, tinha a área ali de estratégia de inovação, que tocava todo o projeto, e aí eu era o ponto focal, né? Então, o desafio maior era traduzir para o time de estratégia de inovação alguns pontos que eles precisavam do entendimento e visão de marketing. Então, essa questão da jornada, eu lembro de participar junto com a equipe ali dos testes. Como que ia funcionar, o kit vai chegar na casa da pessoa, vai mandar por correio, mas e se o usuário não souber usar o kit? E a gente vai precisar de um manual, quem que pode produzir esse manual? Então, realmente você simular a jornada do usuário pensando como que a pessoa estaria fazendo, né? Antes de você lançar. Isso é um desafio complexo dentro das jornadas no geral, eu acho, né? Porque você que está tendo a ideia, você que está testando, é completamente diferente quando você lança. Quando você lança, os problemas começam a aparecer. E aí você tem que meio que prevê-los antes. É um desafio robusto, né? Então... nada garante que o usuário vai entender seu manual, que o usuário vai saber usar seu produto, que o usuário vai entender o que você quer que ele faça. Então, eu lembro na questão do... é um teste genético, né? Então, o cotonete, o usuário teria que fazer o uso para colher material genético suficiente para a realização do teste. E se o usuário não colocar no saquinho? E se o usuário... Então, tem que fazer todas esse mapeamento para você mitigar a possibilidade do erro, né? Então, foi um processo realmente de se colocar no lugar. E aí, depois que você trabalhou ali no Fleury, você mudou bastante de novo. E você foi pro Greenpeace, né? E aí, o Greenpeace, ele acaba sendo... acredito que é a ONG mais famosa... referenciada, talvez. Referenciada do planeta, né? Acho que tanto amada quanto não amada. Tem os dois lados. Tem mesmo os dois lados. Muitos haters, muitos lovers. E ali você teve um desafio, você trabalhou mais com CRM, né? Isso. E você teve o desafio ali do e-mail marketing, né? A comunicação do e-mail marketing. Você até colocou que tem até a captação offline, mas a comunicação mesmo do Greenpeace, ela é digital. É digital. Isso. E aí você teve os desafios ali de otimização do e-mail marketing, né? Otimização da jornada, você aplicou teste AB. Então, você pode contar um pouquinho desses desafios que você teve? Claro. É engraçado, né? Essas minhas mudanças já mostram um pouco do meu perfil. Eu sou inquieta, curiosa... Então, se eu tenho interesse, eu entro de cabeça, tomo banho de loja e gosto de executar, né? O Greenpeace, para mim, ele é importante porque eu sou voluntária. Então, causas que eu defendo e acredito, por isso também que ingressei na organização, né? E ficar à frente ali do CRM me proporcionou fazer esses testes AB, como você trouxe, e ter a visibilidade dessa estrutura de comunicação da organização pelo CRM. Então, até então, das minhas experiências prévias, o CRM ele era sempre uma frente até que executora, né? Então, assim, dispara um e-mail, é um e-mail de boas-vindas. A organização já olha para o CRM de uma outra forma. Não sei se é a influência do global, né? Que eles têm presença em diversos países, e aí isso faz com que o digital seja bem maduro, mas... essa visibilidade estratégica de construir, de fato, comunicações constantes e criar relacionamento através do CRM era muito concebido e valorizado dentro da organização. Porque você conseguia manter ponto de contato com doadores, com pessoas ativistas, com voluntários, com iniciativas. Então, pela comunicação digital, se estruturava uma rede
né? Um caminho que você ficava ali alimentando, né? Quem tem interesse nas ações, nas iniciativas, nas informações também. E aí a questão do teste AB é muito sobre formatos, né? De novo, como o melhor formato para determinado tipo de usuário, o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Principalmente quando a gente está falando de uma organização que traz relatórios robustos e interessantes, né? Que aí tem os lovers e tem os haters. Mas são informações que mexem um pouco aí, né? Então, questão de consumo de carne, a questão do desmatamento, a questão da proteção dos oceanos. E aí, como que você adapta temas... não vou dizer polêmicos, mas temas extensos, né? Que você não só faz uma chamada proteja as florestas, não, mas por quê? Explicar o que está acontecendo, qual que é o contexto, qual que é a problemática. Então, você adaptar esses conteúdos no formato que vai engajar mais era um desafio. Então, a gente ali sempre tinha essa preocupação de como levar a mensagem da melhor forma possível para a quantidade de pessoas que tinham dentro desse CRM, né? Que são muitas pessoas. Esse é o desafio, né? Porque, assim, quando a gente olha de fora, o leigo, ele pode entender que o e-mail marketing não é tão eficiente, mas é uma ferramenta eficiente. Poderosa. Né? É um contato direto que você tem ali, né? Então, como é que você chama aquele usuário para abrir seu e-mail? Como é que você faz com que ele tenha interesse na tua comunicação? Então, isso tudo é estratégia e teste. Eu lembro que foi o lugar que eu mais testei, assim, na minha vida, com certeza. E teste é muito bom, né? Quando a gente pensa sempre que você vai entendendo melhor o seu público, né? Sim, com o teste AB você vai entendendo o que funciona, o que não funciona. Vamos seguir por esse caminho? Não, volta. Então, você consegue ir ajustando a rota e compreendendo as surpresas que vão aparecendo ali. Olha, isso aqui eu achei que não ia funcionar e funcionou. Vamos fazer de novo? Aí você faz de novo, putz, não funcionou. Então, realmente não tem como você ter a previsão, né? É isso que é o teste que proporciona. Você vai realmente pôr na prática e ver o que vai trazer resultado ou não. E tinha um formato que era mais interessante, que funcionava mais? Olha, nas comunicações de e-mail, eu lembro que teve uma época que a gente estava dando muito incentivo com brinde digital, né? Então, foi bem uma época que começaram as figurinhas de WhatsApp e começaram os planners digitais, assim. Então, a gente... E não tem um esforço de não tinha um esforço de desenvolvimento, então, assim, de custo, né? Muito atrelado. Então, era fácil. A gente fazia ali um pacote de figurinhas, fazia ali um planner e atrelava na comunicação. E aí você tinha um ponto de chamada ali, olha, abra essa comunicação, a gente tem um presente para você. E aí tem o presente, mas também tem uma mensagem. Ganhe e leia. Vem ler o que eu tô falando aqui, por favor. Depois do Greenpeace, então você foi para a Broto. A Broto é uma startup do agro, né, do Banco do Brasil. E aí você trabalhou na implantação do CRM, né, junto com a equipe de UX e também especialistas em agro. E o desafio que você teve ali foi entender a audiência, né, entender com quem você estava falando, para saber como você poderia colocar, como poderia ser a comunicação. Como foi esse trabalho de pesquisa? Como foi esse trabalho com UX? E ali a implementação do CRM mesmo no geral. Broto. Olha, o Broto para mim foi uma passagem muito querida, porque tive autonomia também para participar, né? Dessas iniciativas de pesquisa, de entendimento de persona. Então, a gente tinha muito workshop da equipe mesmo, né? Todo mundo muito integrado. Então, eu fazia os disparos das pesquisas, a gente tinha as respostas ali. E, a partir delas, a gente traçava alguns traços e tipos de perfil, entendendo como que o usuário enxergaria na plataforma ali uma parceria, porque
tem o marketplace integrado, mas também tem todo um ecossistema ali, né? Então, você tem a parte de cursos, de capacitação, você tem conteúdos, você tem blog, você tem dicas de cultura, né? De plantação. Então, a ideia da plataforma, do ecossistema, quando a gente usa essa palavra, é realmente estar presente em diversas etapas, né, do dia a dia do público, que no caso é o pequeno médio produtor rural. E aí essas pesquisas, elas foram trazendo insumos para a gente compreender esses comportamentos, né? E aí é claro que na prática a gente vai observando outros tipos de comportamento. Então eu não sou do time que, recebi a pesquisa, vamos 100% por esse caminho. Eu gosto realmente de não, olha... tem esse insumo aqui de pesquisa, a gente tem essa parte aqui de mapa de calor, a gente tem esse outro insumo aqui do Google Analytics, a gente tem esse outro insumo aqui, não sei, sabe? De várias fontes que você consegue fazer, de fato, um enriquecimento de entendimento de audiência, de persona, de comportamento, para você ter direcionais aí. Legal. Então, foi bem legal. E, bom, do CRM, foi sofrido. Não vou falar que foi fácil, não. O pessoal que trabalha aí com Marketing Cloud, Salesforce, tá de parabéns. Foi muito difícil para mim, desafiador, porque super técnico, né? Fazer essa implantação do zero, fazer a construção das jornadas, entender ali a parte de Data Extension. E eu lembro que na época todo mundo, Júlia, tira certificações, vai lá, estuda, você ganha bem e tudo mais. E eu, pelo amor de Deus, eu não quero trabalhar com isso o resto da minha vida. Não vai ser assim, não é meu perfil. Eu sou mais estratégica, eu gosto de olhar mais para o macro, né? Em compreender mesmo os estudos. Então, assim, são tipos de perfis, eu brinco. E aí, eu lembro que eu trabalhava com uma pessoa que tinha 8 vezes certificação Salesforce, Trailhead, Master, Blaster Plus, Advanced, e eu ficava, bacana, não é meu perfil. Então, para mim foi bem desafiador e ali eu tive a chancela de que eu não queria seguir por esse caminho. Eu queria seguir por um caminho mais de negócio mesmo, de você tocar o dia a dia da plataforma, o dia a dia do marketing growth, né, como um todo, né, não especificamente 100% CRM. Então, tenho conhecimento do CRM, mas não é a bandeira que eu levanto. E aí, as pessoas que se dedicam e tiram essas certificações estão de parabéns, porque exige bastante. Esse que é o legal de quando tem autonomia, né? Que você pode participar, entender e fazer e ver se te agrada, não te agrada. E Sim. a questão das pesquisas que você colocou é interessante, né? Porque, assim, a pesquisa, ela começa a te dar um norte, né? E aí você Exato. pode se basear nela e começar a testar e dar certo ou não. Ela é importante porque ela sai do achismo, né? Exato. Porque geralmente tem... Eu já falei com o cliente, a gente faz pesquisa e tal, a gente faz aqui na equipe. Não é Não, pesquisa. Pode ser, você pode chamar de QA, coisa assim, mas não é uma pesquisa. Não, com equipe não. Quando você começa a falar fora, mesmo a pesquisa com formulário e tal, ela tem um desafio, porque Sim. da pessoa responder, não é todo mundo que vai responder, você tem que ficar tentando. Exato. Ela é um início ali de você conseguir começar a entender o seu público e começar a trabalhar nele, né? Agora eu vou me comunicar assim, deu efeito? Não. Então talvez eu possa ir para outro caminho, mas você já tem um norte inicial ali, né? Sim, você consegue vendo o que funciona, não descartando o que não funciona. É realmente um trabalho de trocar o pneu com o carro andando. Não, porque é constante, né? Não dá pra você fazer uma, aí daqui 6 meses... Eu, pelo menos, também acredito que a frequência influencia bastante, né? Do quanto que você tá sempre em contato. Não acredito que o esporádico traga também um resultado que tenha acurácia, assim, não. Sim. E depois da Bruta, e agora você tá na SPC Brasil, né? Tá ali há 2 anos. Sim. E você entrou para trabalhar ali no e-commerce, né?
Isso. E está trabalhando numa equipe disciplinar que também tem ali pessoas de UX, né? Como tem sido esse trabalho? Esse trabalho tem sido muito legal, porque logo que eu entrei ali, né, no e-com do SPC, tinham algumas questões de usabilidade, de jornada, e a gente reviu muita coisa, né, nesses 2 anos, que tiraram os atritos da jornada. Então, é realmente a comprovação do quanto que marketing digital, growth, tem que andar, sim, com o X, né, com a usabilidade, que não adianta nada você estar fazendo uma campanha linda, você ter uma estratégia digital maravilhosa e na hora de você receber o seu usuário, o seu cliente ali no seu portal, na sua página, você tem gargalos, você tem problemáticas que não são tratadas e não são sentidas e ouvidas, né? Então, o UX, ele ajuda muito nessa frente de você entender onde que estão os atritos e como melhorar. Então, não estou falando aqui só de mapa de calor, eu também estou falando do saque, né? De você ir no saque, ouvir, entender quais são as reclamações, o que as pessoas estão levantando de dores mesmo. Então, esse trabalho foi feito de uma forma bem integrada para que a gente conseguisse deixar a jornada fluida. Então, tem sido um trabalho bem bacana. Muito bom. E em 2024, né, você falou que vocês tiveram um recorde de faturamento ali, que aumentou mais de 100%. Isso. Parabéns. Obrigada. E como o UX trabalhou para ajudar o marketing e o SPC Brasil a atingir esse recorde? Certo. Bom, primeiro eu até vou mencionar aqui, não sei se pode, mas vou falar. Pode, claro. Tem o Robson, que ele é o UX lá do SPC, o Rob, ele que produz os Figmas, ele ouve ali o que a gente leva de dores e reclamações. Então, tivemos diversas versões de Figma aí nesses 2 anos, revendo a jornada, né? Com base nesses pontos que trouxe aqui, dos atritos, das reclamações, principalmente dos usuários ali nos canais de reclamação mesmo, que a gente deixa disponível. Então, essas melhorias todas que foram entregues nessa jornada como um todo, que garantiram esse faturamento histórico, junto também com outras mudanças estruturais, né? Falando ali de gateway de pagamento, checkout, que não deixam de ser usabilidade também, né? Porque é aquela coisa, o checkout ele tá dentro da jornada, se você tem uma questão ali com o checkout, com o gateway de pagamento, você tem um problema na jornada, você tá com gargalo. Então, não deixa de ser, né? Só porque na questão da navegação não quer dizer que deixe de ser a jornada, pelo menos do meu entendimento. Então, a gente olhou para todas essas frentes e foram feitas melhorias, então, em todos esses pontos, desde o momento do cadastro até o ponto da conversão. E o resultado foi o que a gente está tendo aí, né? De recorde de faturamento, batendo meta. Então, é bem bacana mesmo ver que dá resultado olhar para essas questões aí que muita gente acha que, não, deixa assim o site. Não, mas para que você vai mexer nisso? Tá funcionando. Põe mais dinheiro em mídia. E aí você gasta dinheiro em mídia e não converte, não sabe por quê. Chega num site que não é funcional, Exatamente. ou que trava no pagamento, ou é um pouco confuso, não fica claro para quem entra, então não vai adiantar muito, né? É isso. UX é legal essa visão que você tem do todo e como contribui, né? Porque tem muita gente que vê o UX só como alguém que desenha telinha ou coisa assim. E não é só isso. Não é. É porque o designer, eu acho que ele fica um pouco, aspas, né? Limitado aí essa questão da produção do Figma. Mas o UX por completo não é a tela só, né? É toda uma experiência. Eu gosto de falar que é o fluido. Se não tá fluindo, não é UX. Porque o UX, ele é para realmente embarcar o usuário, ele passa por tudo e converte e funciona. Se você tem algum gargalo, alguma pedra no meio do caminho que não deixa com que ele flua, então tem um problema, tá faltando UX. Muito bom.
E, Júlia, você também colocou, né, que, assim, com todos esses aprendizados que vocês estão tendo aí nesses últimos 2 anos, você entende também que vocês estão contribuindo, né, para a maturidade digital do SPC, né? E como você vê que o UX está contribuindo para essa maturidade? Eu acredito muito que essa maturidade digital vem em todas essas revisões de ponto de atrito e em foco em melhoria, né? Então, quando a gente foca na melhoria, a gente está tentando ganhar essa maturidade digital. Se eu tenho atrito na jornada, não está maduro. Então, quando você olha para essas questões que são os atritos e propõe melhorias, você vai ganhando essa maturidade, você vai entendendo o que funciona, o que não está funcionando. E é melhoria constante. Eu acho que muita gente acredita que, entreguei a versão nova do site, acabou. É uma ilusão. Vira e mexe, você tem pontos a melhorar, você tem bug, você tem reclamação, você achou que estava lindo, maravilhoso ali na homologação, subiu para produção, quebrou, não funcionou, tem gente reclamando, vai mudar de novo. Então, é aquela coisa, muda e não para nunca, né? Eu acho que essa que é a engrenagem da maturação digital, né? De chegar nessa maturidade. E eu acho que ela nunca chega, de fato, num ponto que você para. Porque as coisas estão sempre mudando. Então, se você mudou e parou, tem alguma coisa errada. Sim. Tem alguma coisa errada. Não tem mais aquela visão, né? Eu lancei o site e eu vou só ver daqui 5 anos. Não. Todo ano é importante você olhar, entender, ver, né? Principalmente quando você falou ali da parte de indexação de inteligência artificial, né? Então, isso é importante, já precisa olhar. Então, toda hora tá lançando um negocinho novo, alguma coisa que precisa estar ali embedada, alguma coisa que precisa estar adaptada. Então, é mudança constante. Você vai vendo, né, as reclamações, os bugs. Você fez uma jornada nova, mas o pessoal não entendeu uma etapa. Você tem que ir lá e melhorar essa etapa, né? Isso. Bem assim. E aí, Juliana, na sua visão, como você entende que o UX pode trabalhar junto com o marketing para o atingimento dos objetivos de negócio? Olha, eu acredito que o UX junto com o marketing hoje não tem como você separar, no meu entendimento, né? Porque é através do UX que você tem insumos valiosos, principalmente na questão da escutativa, do entendimento da jornada, de como que as coisas estão fluindo, para que você atinja os objetivos do marketing, né? O pessoal vê muito ainda, às vezes, o marketing como uma área, às vezes, executora de campanha, executora de criativo, e esquece que é uma área estratégica. Então, UX fornece insumos para que essa estratégia do marketing funcione para chegar nos objetivos. E aí eu acredito que a grande sacada está nisso, né? Do quanto que essas áreas multidisciplinares fornecem insumos umas para as outras para que o negócio atinja a maturidade, atinja os seus resultados, né? Aí cada um vai chamar do que quiser, né? OKR, KPI, objetivos de negócio, ou Key Results, enfim. Cada lugar vai dar um nome bonito. Mas, no geral, essa intersecção, essa integração, ela é necessária porque uma coisa sustenta a outra. Então, essa multidisciplinaridade dos times, né? Que a gente tem visto muito no mercado e nas iniciativas, vem dessa convivência, vamos dizer assim, né? Das Sim. frentes. É porque o marketing é um pouco como falou, né? Como a gente conversou. Marketing hoje não é como o marketing dos anos 90, né? Que só fazia campanha, deixava na rua. Lindo! E já vendia. O marketing hoje está muito mais relacionado com vendas, com tecnologia. Sim, Ele tem muito mais camadas, né? Exato. E dentro dessas camadas, o UX e o UI, eles são insumos valiosos para o que a gente fala de MarTech, né? Porque você tem ali
rastreabilidade, compreensão, técnicas, metodologias de design thinking, né? Que vão angariar aí insumos valiosos para esse direcional do marketing estratégico. Então, tem que olhar para todas essas frentes para você realmente ter um marketing efetivo, de qualidade, com direcional e você realmente conseguir atingir seu objetivo. Não é só mais colocar um out of home lá, um banner, um outdoor, um Google Ads por si só não traz retorno mais. Sim. E você trabalhou muito também com CRM, né? Uhum. E como você entende? Porque CRM tem uma visão do usuário aqui, né? Tem muito dado. Sim. E o UX tem um outro tipo de visão do usuário. Como você entende que digamos, a combinação ou o modo ideal de trabalho da equipe de CRM com a equipe de UX? Como elas se complementam e trabalham bem para o negócio? Realmente, o que você trouxe é o que acontece, né? Cada frente tem um entendimento e visão do usuário, porque o UX, ele tem ali as informações que a gente pega, sei lá, em mapa de calor, Google Analytics, o fluxo mesmo. E o CRM, às vezes, consegue ter uns insumos um pouco mais granulares, eu diria assim, não comportamentais. Então, um cliente que é muito engajado, que você tem as métricas ali de abertura, que você tem as métricas de engajamento mesmo, né? Das comunicações, das regras de relacionamento. Eu acho que esses dois pilares conseguem se complementar e trazer ali um perfil do melhor usuário. Eu lembro que eu cheguei a uma época a trabalhar com nota para cliente, né? E aí levava em considerações esses pilares. Então, você tinha ali o usuário super engajado dentro do CRM, você olhava para a área de login, então quantas vezes a pessoa logava, não logava, então você cruzava essas informações, né? Então, o login, ele não deixa de ser também uma área traqueada ali do UX UI. E aí você pega o engajamento nas comunicações do CRM, você consegue fazer esses paralelos, você consegue desenvolver indicadores, né? Para que você dê notas ali pro seu lead, você começa a segmentar internamente mesmo, né? O seu usuário, o seu cliente, para que você consiga conhecer a sua própria audiência, né? Sim. Então, eu acho que são áreas que conseguem, sim, trabalhar com muita sinergia e construir esses indicadores dentro de casa. Muito bom. E você também colocou um pouco da questão de, principalmente na SPC Brasil, né? Você colocou a questão de conversar com a equipe do SAC, a equipe de atendimento ao cliente, ouvir as reclamações, né? Como você entende que essas equipes, né? Aí vai depender de cada empresa, né? Que pode chamar SAC, atendimento ao cliente, ouvidoria. Sim. Como você entende que, assim, o contato com essas áreas, que tem um relacionamento direto ali com o cliente, pode ajudar o trabalho das equipes, tanto de UX quanto de marketing? Eu acho que ajuda muito, porque a gente vive fazendo pesquisa, campanha, analisando dados, e a gente dá uma esquecida no saque, né? Ninguém quer saber de problema, de reclamação. E, na verdade, é uma fonte muito valiosa, onde você tem um primeiro termômetro e, às vezes, feedbacks importantes que, muitas vezes, num NPS ou numa pesquisa que você lança ali pontual, você vai ter o engajamento só do detrator, mas você não vai ter um contato direto. O pessoal do SAC está com contato direto, né? Então, é muito valioso isso. Às vezes, o que a gente se esforça para ter 1, 2, 3 respostas numa pesquisa, o SAC tem 100 reclamações já mapeadas, né? Então, ter este contato, procurar saber, ouvir, entender, gera insumos para que melhorias sejam feitas e desenvolvidas em ações ali de marketing, de UX, de UI. Então, eu acho que tem uma sinergia bacana. Não é à toa que as empresas são nichos e que todo mundo tem que estar remando para o mesmo caminho no final do dia, né? Então, esse contato marketing, UX, UI e saque, sai, enfim, né? Como você disse, ouvidoria, cada lugar vai chamar de um jeito. Tem
histórico de dores quentes. Então, é muito valioso isso, no meu entendimento. Eu vejo que é bem valioso, assim. Eu vejo que o UX, assim, no geral, não tem muito essa visão de conversar com essas áreas. Não. O cliente também não tem muito essa visão. Ninguém quer falar com saque, essa que é a verdade, né? Eu sempre prefiro, quando a gente vai começar a atender algum cliente, eu falo, pô, a gente pode conversar com alguém. Traz alguém do saque, vamos conversar. Ah, legal. Teve um cliente que a gente trabalhou esse ano, no primeiro semestre, que a gente trabalhou um tempo ali com eles para a melhoria do produto e a gente começou a fazer as melhorias baseado nos chamados do saque. Exatamente. A grande sacada também que tivemos ali no SPC em relação à melhoria, né, da loja, do e-commerce, foi exatamente esse caminho. O que mais reclamam? E aí, com isso, a gente trouxe um insumo valioso, que foi feita uma melhoria na jornada, que mudou, assim, completamente o cenário para o público específico de pessoa física na época. E o quanto que foi importante, então, essa pausa de, tipo, quais são os chamados que mais chamam atenção dentro de todos os chamados aí, né, de reclamação que a gente tem. Então, eu acho que esse é um caminho muito importante que, como você mesmo disse, as empresas às vezes não olham, as pessoas, enfim, deixam para o segundo plano, né? Preferem ir pelo caminho da pesquisa, que nem sempre traz esses resultados expressivos que a gente tem dentro de um saque. Eu acredito que são complementares, assim, e eu penso assim, se a pessoa, ela tentou comprar seu produto, tentou usar, ela não conseguiu, ela ligou para o saque ou ela respondeu uma pesquisa que você mandou, é porque ela está interessada no seu produto e assim, ela quer ter contato com a sua empresa. Então, ela é valiosa, porque hoje, se a gente pensar qualquer setor, a gente tem muitas opções de serviço, de produto, de tudo. A internet está gigante, né? Então, se a pessoa chegou ao nível de reclamar, detalhar o que ela quer, ligar e tal, é importante ouvir ali, porque o que ela está dizendo é importante para o negócio, né? Exato. Perfeito. E, Júlia, agora, você fala muito, assim, a gente conversou, né? Do olhar do humano, da criatividade, da escutativa. E como você pensa nesses aspectos tão humanos, numa época que a gente fala tanto de inteligência artificial, que não é humana? Muito boa pergunta. Bom, eu sou uma entusiasta, né, de inteligência artificial. Então, desde as primeiras versões aí abertas para usar, eu estou usando, fiz curso de prompt, estou sempre muito integrada. E essa visão que as pessoas têm de que a IA vai acabar com tudo, não é o que eu acredito. Porque exatamente esse olhar humano, essa escutativa, né, é o direcional que orienta a inteligência artificial. A inteligência artificial, por si só, ela comete erros, ela é falha, ela nem sempre tem a criticidade que a escuta humana tem. Então, você ter esse crivo de saber conduzir uma inteligência artificial, eu acredito que isso sim vai ser o diferencial dos bons profissionais daqui para frente. Agora, você acreditar que pessoas serão substituídas e que a inteligência artificial vai fazer tudo sozinha, talvez em um cenário ou outro, mas que sempre vai ter que ter um crivo, um critério, uma criticidade humana por trás, para mim isso é indiscutível. Porque é o humano, né, essa escuta que a gente tem, essa forma de conduzir que é o diferencial, né? Então, eu acho que vai mais ou menos por esse caminho. Eu também acredito nisso, porque a inteligência artificial, ela precisa do humano, precisa do conhecimento do humano. Perfeito. Desde quando vai colocar o prompt até o resultado, né? Sim. De entender se é verdade, se não é. Se tá bom, se tá bom, se não tá. Que nem sempre tá bom. E as pessoas esquecem que ela comete erros. Eu acho isso básico. Vira e mexe, eu dou uns comandos, dou uma... Opa, bati aqui no microfone.
dou umas orientações e quando eu vejo o resultado, eu olho assim, eu falo, não, pera, isso não tá legal. Então, de onde saiu isso? Aí você refaz o prompt, aí você fala, não, realmente, isso aqui tá mais factível. Aí você testa em outra inteligência, você vai fazendo paralelos, pelo menos eu sou assim. E aí você consegue chegar numa resposta ali um pouco mais consistente, né? Tem vício de linguagem, enfim, a inteligência artificial ela é só mais uma ferramenta, no meu entendimento. E tem uma questão muito interessante, no episódio anterior, eu entrevistei o Morris, que ele é da Maturi, né? A Maturi é uma plataforma para pessoas 50 a mais. Legal. E ele estava, o Morris, ele falou, assim, de como as pessoas 50 a mais, elas têm um diferencial em relação às demais pessoas, porque elas têm um histórico de vida e da experiência. Então, elas conseguem Muito bom. fazer prompts melhores, elas conseguem usar melhor a inteligência artificial do que um jovem, porque o jovem não tem a experiência de vida, não tem a experiência do conhecimento. Não tem essa criticidade de bater o olho. Isso realmente... Já vou dizer que eu peguei materiais, assim, eu olhei e falei... Isso aqui foi feito por IA. A pessoa não deu nenhuma revisadinha. Porque o jovem, ele já cresceu com isso disponível, né? Tá crescendo com isso disponível. Então, eu lembro que, por exemplo... Não sou nem tão velha assim, mas eu pegava a Barça. Ia no índice da enciclopédia. Então, né, quando começou o Google não é fonte. Eu lembro dos professores, Google não é fonte. Então, os jovens não tem isso, né? Porque eles já nasceram com tudo disponível. Eu sou 90, então peguei essa transição, esse meio do caminho, do livro, do digital. Imagina uma pessoa, então, que não teve esse meio do caminho, né? Que são os maduros, as pessoas mais velhas. Chama Maturi? Maturi. Então, com certeza, eles vão ter muito mais criticidade, crivo, e só de bater o olho vão saber conduzir uma forma, às vezes, que eu não vou saber e uma pessoa mais nova também não. Porque ele fala assim, é um pouco... Não é contrassenso, é porque geralmente a gente pode ligar que uma pessoa mais idosa, ela tem menos habilidade tecnológica. Ela pode ter, só que ela tem mais repertório. E o que importa na inteligência artificial é o repertório. Essa palavra que você disse é chave, repertório. Eu acho que, como uma pessoa curiosa, eu gosto de ter repertório. Então, eu vou sempre atrás, eu vou ler, eu sou curiosa, eu me interesso. Mas o tempo de vida, de experiência que dá maturidade para esse repertório, né? Então, eu posso me esforçar o tanto que for. A experiência leva tempo. Ninguém chega onde chegou do dia para noite. Sim. Então, muito bom. E qual é a mensagem que você quer deixar para os nossos ouvintes? Uma mensagem final? Eu acho que seria multidisciplinaridade mesmo. Eu acho que nada funciona sozinho. Todo mundo tem que funcionar junto. Trabalho em equipe, colaboração, troca... que não deixa de ser humano, né? Então, no fim das contas, eu acho que essa seria a mensagem final. Porque o que eu vejo muito, dentro das experiências que tive e do que continuo tendo, é cada um defendendo muito o seu quadrado, né? Então, uma área bate na outra, um quer ter razão. E, no fim das contas, todo mundo pode colaborar. Eu acho que esse é o maior segredo e é, inclusive, o desafio da minha posição, que fica no meio do caminho dessas áreas, né? Como PO, PM, enfim, o nome que quiserem chamar. Mas, no fim, todo mundo colabora para um objetivo em comum, né? Então, acho que essa seria a mensagem final, da gente estar sempre escutando de tudo um pouco, da gente não tomar nada como verdade absoluta, ter sempre esse olhar humano para as coisas. Sim, eu também acredito nisso. Na TUIA, colaboração é um dos nossos pilares ali. Eu sempre, até quando eu vou contratar, eu percebo assim, se a pessoa tem um perfil muito Meu competitivo e tal, não tem a cultura da TUIA. Porque aqui cada um colabora com o que tem, né? Com o que faz, assim. Contratar pessoas diferentes também, eu tento fazer isso para ter essa diversidade, né, de opinião, porque a colaboração é muito importante mesmo, né? Sim. Eu acredito que é a chave.
Sim. E como o pessoal te encontra nas redes sociais? Bom, o pessoal pode me encontrar no LinkedIn. Eu pinto também, então se você gosta de arte, fica o convite para você dar uma olhadinha lá no @juliasoledarte. Não tem nada a ver com trabalho, mas é um projeto pessoal que eu faço com muito carinho. E é isso. Muito bom. Então, muito obrigado pela participação aí, por esse tempo com a gente, Eu contar que agradeço. a sua trajetória. Muito obrigado também para quem ouviu e assistiu até agora. Para quem quiser assistir outros episódios, é só seguir o podcast nas plataformas de podcast e atuar nas redes sociais. Até o próximo episódio.